Olá, amigo internauta e leitor do Diário de Suzano. Eu sou Denis Maciel e está começando mais um DS Entrevista. No programa de hoje, nós iremos entrevistar Daniel Valeriano, o músico que é fundador da Orquestra Moderna e da rede das bandas marciais do Alto Tietê. Lembrando que você pode participar dessa conversa, mandando as suas perguntas através da caixa de comentários aqui do Facebook. Primeiramente, eu gostaria de dizer bem-vindo aqui ao DS Entrevista. Obrigado, Denis. É um prazer te receber. E eu gostaria que você começasse mandando um recado para quem está assistindo a gente. Bom, olha, o recado é de que é possível fazer cultura no Alto Tietê, é possível a gente fazer bons projetos e tem espaço para a gente trabalhar, tem uma galera muito boa querendo esse tipo de atividade, tanto de criança como de jovens, e enfim, tem campo. Tem campo. E eu gostaria de saber, porque você tem uma extensa formação e trabalha com música, mas de onde surgiu esse seu interesse na música? Olha, desde criança eu comecei tocando, sei lá, não sei exatamente, perto de entre 10 e 15 anos de idade, bem criança, na extinta fanfarra de Poá. Então eu comecei minha vida na música ali. Era um grupo... Na verdade, a fanfarra de Poá é muito antiga, né? Ela existe desde os anos 50, existiu desde os anos 50. E a gente tinha um grupo bem bacana de moleques, de crianças, da mesma faixa etária que eu, e foi ali que tudo começou, né? Desde de criança. A gente ensaiava num porão, no que hoje é a Escola Padre Eustáquio, na rua 26 de Março. Então, que também é muito significativo, né? Talvez do apoio que a gente tinha, que era num porão mesmo, escondido e tal. E foi quando a gente começou lá com um grupo bem legal de crianças e aí seguimos. E partindo dessa linha assim mais amadora, de quando você era mais novo, como é que foi esse processo de profissionalização sua? Com 14 anos eu passei na prova para a antiga ULM, que hoje chama MESP, Tom Jobim, que era lá no Bom Retiro, na rua Lubavitch, e hoje está na Estação da Luz, em frente à Sala São Paulo. Então, o principal conservatório de música do estado de São Paulo. Entrei muito novo, e aí foi onde eu comecei a estudar para valer mesmo o instrumento. E você chegou até a se graduar em música, né? Sim, aí depois enfim, acabei o ensino médio e com 18 anos eu entrei na faculdade, no curso de música, mas aí mais para a área de musicologia e educação, não estudava um instrumento, né? Era um pouco mais abrangente sobre música. Sim. Mais história, mais teoria e tal. E você chegou a estudar fora, né, também do país? Não, eu não cheguei a estudar fora, mas eu tive duas profissionais, duas muito relevantes. Uma foi entre 2011 e 2012, que era um convênio entre o Ministério da Cultura da Espanha e o Ministério da Cultura do Brasil. Eu ganhei uma bolsa e fiquei um período em Madrid. Fiz um estágio muito bacana na Orquestra Filarmônica de Madrid. E aí voltei para o Brasil em 2012 e entre 2014 e 2015 eu fiz uma espécie de intercâmbio que eu ganhei, eu mais 4 colegas do meio de orquestras, né, do setor de orquestras, ganhei para basicamente viajar pelo Reino Unido, entre Inglaterra e Escócia, fiquei bastante tempo. E aí eu conhecia orquestras e conservatórios. Então eu ia para uma orquestra em Londres, ficava uns dias lá, via o jeito deles trabalharem, conhecia os projetos, conhecia as pessoas. Depois viajava para outra orquestra, mais para o centro da Inglaterra, para o norte da Inglaterra, para a Escócia. Então foi muito rico, porque, enfim, é muito diverso o setor lá. E, assim, é um super mercado e eu conheci tudo isso. E você sentiu realmente, durante essas viagens, uma diferença mercadológica para a cultura no exterior, para a cultura aqui no Brasil? A cultura, em geral, é mais complicado dizer. Mas, assim, falando especificamente de orquestra, sim, existe e é gritante. A gente tem uma visão ainda muito atrasada
eu acho, assim, do que a Europa estava há um século atrás, é o que a gente está agora. Não em termos técnicos ou de artísticos, mas em termos de projetos mesmo. Eles têm um tipo de trabalho de engajamento com a comunidade que a gente ainda deixa muito a desejar. Por exemplo, você vê trabalhos super relevantes lá em presídios, com moradores de rua, com pessoas com deficiência, com idosos com Alzheimer, coisas assim, de fato, extremamente importante e com impacto, de fato, sabe, coisa genuína, não é só para fazer política ou para levantar fundos, coisas que realmente fazem sentido. E a gente aqui ainda está na ideia da orquestra no palco, todo mundo bem arrumadinho, né? Aquela coisa toda pomposa. E lá isso já passou faz tempo. Tem esse lado também, mas também a conexão com a comunidade lá é muito forte. A gente tem muito a aprender. Uhum. E você poderia falar de como que foi a ideia, como que surgiu a Orquestra Moderna? Foi durante essa viagem, né? Esse intercâmbio na Inglaterra. Tem no norte, Manchester, que é bastante famosa pelos times, né? Manchester United, Manchester City. Mas tem as orquestras lá que são, assim, poderosíssimas. Não pela fama musical, porque em Londres eu acho que concentra mais, mas pelos projetos e a relevância deles. E uma em especial, dois projetos, mas uma orquestra que chama Manchester Camerata, que é uma orquestra de câmara, que está sediada no Conservatório Real do Norte, que é em Manchester, que faz um trabalho incrível com pessoas com deficiência e idosos com Alzheimer. Tem um outro grupo também que chama Streetwise Opera, que é um projeto de trabalho com moradores de rua, que basicamente eles marcam um encontro, né? A ópera é um ponto de encontro da comunidade, né? Dos moradores de rua. E eles ensaiam e fazem ópera com eles. E aí por trás também tem um trabalho social, de inserção dessas pessoas na comunidade. Só que a Manchester Camerata, eles têm um trabalho incrível com pessoas com deficiência e idosos com Alzheimer. E esse trabalho primeiro, de inclusão, mas não uma inclusão baseada em, sei lá, atividades só de oficinas e tal. É uma inclusão de verdade, de colocar a galera no palco, de construir processos, de construir espetáculo. Isso com as pessoas com deficiência e com idosos com Alzheimer, o que eu achei assim incrível o jeito que eles trabalham, que iniciaram um projeto com um pesquisador junto. E aí, o projeto acho que existe desde 2008, 2009, e durante todo esse processo eles conseguem medir a evolução dessas pessoas, como que a música pode ajudar em determinados aspectos da vida deles, para que eles possam viver melhor e tal. E, de fato, eles têm dados, não é só uma coisa de relatório, só são dados científicos e comprovados de que as pessoas que participam, sei lá, se queixam menos de dor, se medicam menos, ficam menos tempo internados e tudo mais. Então, aí eu vi isso tudo e falei, ok, é isso que eu quero fazer no Brasil. Voltei para o Brasil com essa ideia fixa mesmo, montei o projeto e comecei a ver com que público desse tipo de nicho que eu gostaria de trabalhar e que fosse muito desafiador. E aí eu coloquei na cabeça que ia trabalhar com surdos. E como que foi a concretização desse projeto no Brasil? Que aí você teve a ideia, né? Como que foi colocar isso em prática? Isso é bastante complexo porque envolve muita persuasão, eu acho, e muita venda por trás disso. Porque era eu sozinho, com o projeto embaixo do braço, e tinha que convencer alguém a apoiar meu projeto, porque sem recurso financeiro, e eu não tenho uma instituição por trás, nem o governo, né? Eu não sou do governo, e também não sou de uma instituição cultural poderosa que possa bancar um projeto desse, por mais que ele não seja tão caro, é um projeto relativamente barato. E aí escrevi o projeto em lei de incentivo, fui captar recursos, e a empresa que de fato apostou no projeto é a Libs Farmacêutica, uma empresa de São Paulo, do setor farmacêutico, a nona maior farmacêutica do Brasil. E eles, ok, esse projeto é bom, está alinhado com a nossa política, nossas diretrizes, vamos te apoiar.
e iniciei o projeto. A crise financeira que o país estava também foi um grande dificultador, porque eu tive essa ideia em 2015 e, de fato, consegui operar só a partir do ano passado. Então, a gente teve um período muito grande aí de incubação, talvez, do projeto, nem sei se existe essa palavra, mas por conta disso, enfim, batia em muitas portas e, olha, seu projeto é bom, mas a gente não tem o recurso, a gente não tem dinheiro, então a gente não está habilitado para usar o incentivo fiscal que você está pleiteando. Teve esse lado, mas também teve um outro lado que também foi bem divertido, que era, você está muito louco, como é que você vai trabalhar com surdo? Isso não vai dar certo nunca, eu não quero minha marca junto disso, porque isso vai ser um fracasso. Eu vi muito disso também, então tiveram esses dois lados. Assim. Entendi. Porque até mesmo a pessoa, às vezes, de início, numa primeira interpretação, deve achar meio estranho nessa junção. Você trabalhar com música com pessoas com deficiência auditiva. Mas como que funciona esse processo? Qual que é a realidade? Porque de início é uma contradição essa, né? Tipo, como é que você vai trabalhar com música com pessoas que não escutam? Sendo que música é basicamente, você consegue só fruir da música se você escuta. Até então não existe uma outra maneira de você aproveitar da música, você, enfim. Acho que primeiro tem um posicionamento político aí por trás disso, que é o seguinte: a gente que trabalha com artes e com música, enfim, qualquer que seja a linguagem, a gente que está nessa posição de poder alavancar projetos, a gente tem que se colocar numa posição de que a gente é responsável para que o máximo de pessoas possível tenham acesso a esses bens culturais. Então, isso é uma posição política mesmo, de, olha, se determinado público não está tendo acesso, a gente precisa descobrir o porquê, precisa encontrar uma solução para que essa pessoa tenha esse acesso. E os surdos, até então, não tinham acesso à música. Então, não foi só por uma questão de jogada de marketing ou coisas do tipo. De fato, eles não têm acesso à música e é nossa obrigação pensar como fazer com que as pessoas tenham acesso à música. E aí, enfim, depois você descobre, você contrata artista, os caras são muito criativos. O artista é um bicho muito criativo. Você dá o desafio para eles resolvem. É só questão de dar o desafio. Então, para colocar isso em prática, a gente parte do pressuposto de que você não pode, de forma alguma, introduzir a música ou técnicas musicais da mesma maneira que você educa ouvintes. Seja criança, adolescente, adulto, idoso, não importa. O jeito de você trabalhar para, enfim, educação musical ou iniciação musical para público ouvinte é completamente diferente do surdo, porque ele não escuta. Então, não existe uma metodologia para surdo até agora. Espero que a gente crie, mas até agora não existe. Então, a gente tem que ser muito criativo nesse sentido. Eu tenho um grande amigo chamado Charles Raj, que ele é do Barbatuques, que para quem não conhece, acho que vale a pena dar um Google, depois ver, que é um trabalho incrível de percussão corporal. Então, o instrumento é o corpo deles é o próprio instrumento, então não necessariamente precisa de um instrumento convencional para fazer música, que também é uma besteira, né? As pessoas acham que você precisa estudar música, você precisa aprender o instrumento. Não, música você pode aprender música de diversas maneiras. O instrumento, é lógico, que é mais convencional, mas você pode cantar, você pode batucar no corpo, você pode batucar, enfim, música dá para fazer de muitas maneiras. E é um grupo extremamente... Ele é um cara muito reconhecido, ele dá oficinas e workshops e participa em festivais no exterior, no Brasil. É um cara, assim... E é muito amigo meu, porque eu tive acho que eu tive a honra de ser estagiário dele, quando fui estagiário no Centro de Música do Sesc. E aprendi muito com ele, a gente nutriu a amizade, a gente é amigo até hoje. E no começo do ano passado, eu falei, olha, eu tenho essa possibilidade de fazer esse projeto, eu gostaria que você me ajudasse a pensar. E, de fato, a gente estava certo. Percussão corporal é uma vertente possível para surdo. Aí, o processo, a gente planejou um processo de 3 meses, sendo que o primeiro mês seria algo mais exploratório. Então, ele lançou mão de várias técnicas e de várias atividades de percussão corporal durante as atividades, que são 2 encontros por semana, 1h30 cada encontro. E aí, durante esse período, ele foi avaliando o que funcionava e o que não funcionava com esse grupo. Então, a gente tinha um grupo de 25 surdos.
as atividades eram na DERDIC, que é uma escola de surdos na Vila Mariana, um instituto de surdos, na verdade. Ele é um instituto da PUC, de São Paulo. E as aulas aconteciam lá toda segunda e quarta à tarde, e aí ele experimentava com eles. E aí o que não dava certo, a gente já tirava do cardápio, porque a gente sabia que não ia rolar. E o que dava certo, não, guarda isso na manga, que no futuro a gente vai usar. No segundo mês, a gente começou a trabalhar só o que deu certo. E aí a gente colocou um compositor na jogada, que nesse caso a gente convidou o Gabriel Xavier, que é um jovem compositor muito talentoso, que escreve música para orquestra, música mais contemporânea. E o Gabriel entrou no processo, entendeu o que estava acontecendo, entendeu os ritmos, porque se você for pensar o corpo, no caso deles, né, dessa técnica de percussão corporal, ele tem muita possibilidade, né? Se você bate no peito, é um som mais grave. Sim. Se você bate na perna, é mais agudo. Palma, tem vários jeitos de você fazer palma. Você faz concha, estrela, cada uma tem um timbre. E é possível você criar uma partitura para isso tudo. E aí o Gabriel, ele entendeu isso, escreveu uma música para esse grupo de percussão, para esse grupo de surdos, baseado no que eles estavam vivendo nesse processo, e a orquestra. E aí a gente teve um primeiro concerto em novembro do ano passado, que foi a apresentação disso. Foi um baita de um sucesso, a gente teve uma exposição de mídia estrondosa, fantástico, fez uma reportagem bastante bacana da gente, e aí a gente teve muita exposição, e ganhamos prêmio e tudo mais. Então foi assim, foi bem bacana, e agora a gente vai continuar, mas agora com outra técnica. E a Orquestra Moderna, ela está sendo feita em qual cidade atualmente? São Paulo. Só no centro. Em São Paulo. E aqui para o Alto Tietê, o que vocês têm oferecido? A orquestra acho que ainda não tem essa... Acho que ainda... O meio de orquestras, acho que para uma orquestra aqui ainda não tem um mercado muito bem estabelecido. Porque para você ter... O público de orquestra é um público bastante complexo, porque pressupõe que é um público que já está experimentado, que já escuta, que tem uma educação musical, pelo menos de escuta, não que ele toque alguma coisa, mas que ele já tem uma educação um pouco mais ambientada para esse segmento. E aqui eu ainda está bastante incipiente. Eu acho que a gente tem um longo caminho aqui para trilhar, até chegar ao ponto de, sei lá, as pessoas acharem... darem valia nisso, né? Darem valor e pagarem ingresso, porque é importante, que pode ser um programa legal para a família, pode ser um programa legal para levar a mulher, para levar a namorada e tudo mais. Então, eu acho que ainda tem um longo caminho para trilhar, porque a gente não tem essa cultura aqui, na verdade, né? Eu acho. E você pode falar um pouquinho sobre o projeto da rede de bandas marciais aqui do Alto Tietê? Posso. Porque como eu disse, eu comecei minha vida na fanfarra, e era um momento que ainda existia, a cultura de bandas e fanfarras ainda estava muito, muito viva, estava muito vibrante, eu diria. Então a gente tinha a fanfarra de pó, que era muito boa, né? Teve um período muito bom entre, sei lá, 2000 e 2003. Mas antes a gente teve em Itaquaquecetuba uma super banda, que nos anos 80, nos anos 90 foi a melhor banda do Brasil, assim, por muito tempo. Tem festivais e concursos de banda e fanfarra, né? Então, esse é o balizador, assim, você vê quem que é o bom, porque ganha e perde concurso. E a banda de Itaquá, ninguém ganhava deles, era assim uma coisa surreal. E em Poá também era a mesma coisa, só que é fanfarra, então é diferente, os instrumentos, tecnicamente, eles são um pouco diferentes. Fanfarra é um pouco mais difícil, o instrumento não dá todas as notas e tal, mas a atividade é a mesma, sabe? A manifestação é bastante parecida, é a mesma coisa. O que muda é só uma coisa técnica. E, de repente, na virada dos anos 2000, do ano 2000, deixou-se de ter relevância essa atividade cultural. Acho que as pessoas perderam um pouco o interesse, mas principalmente porque o Estado, quando eu digo Estado, os governos, tanto local como estadual, federal, deixaram de dar apoio para esse tipo de atividade. Então, não existe antes tinha uma secretaria no governo do Estado que
doava kits de instrumentos para as escolas, isso deixou de existir. As prefeituras também, Itaquá e Poá são bons exemplos disso. De repente, os projetos minguaram e morreram. A gente não sabe por quê. Ninguém tem uma explicação prática razoável por que isso aconteceu. E o fato é que a gente teve uma perda cultural e artística muito grande. Grande no sentido de, se você hoje for no Teatro Municipal de São Paulo, se você for na Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, e você for ver na percussão e nos sopros, quem que saiu disso? Quem começou quando criança? Igual a mim, que começou quando criança. Assim, eu te digo, no mínimo 50% de ambas. São as principais orquestras do país. Saíram de banda e fanfarra. Então, quando você mata uma atividade cultural dessas, as pessoas não têm tanto essa dimensão de que ela pode estar estrangulando um outro setor de formação, entendeu? E aí, os municípios têm feito muito trabalho com orquestras. Em Poá teve uma experiência que foi muito bem sucedida, mas que também morreu agora, há 2 anos atrás, por conta de corte de verba. A prefeitura achou que não era uma verba bem investida, eu imagino, e foi lá e cortou. Em Itaquá, que são os 2 exemplos que a gente está dando aqui, tem ainda. Mas, se a gente for pensar em termos de identidade cultural, o barato aqui no Alto GT não é orquestra. O barato aqui é banda. Mogi tem uma cena... Mogi é uma cidade que vale a pena olhar, e Santa Isabel também. São que conseguiram manter essa cultura, essa manifestação artística, e está aí até hoje, né? Mogi tem um super projeto, e Santa Isabel agora também está começando um projeto muito ambicioso com as escolas municipais, e eu acho que alguém tem que começar fazendo, né? Então, por isso que a gente se empenhou para retomar esses projetos nas cidades. E como que foi esse processo de retomada, de trazer esse projeto de volta? É um pouco parecido com o que foi com a orquestra, né? Basicamente, imaginar como que seria esse projeto, como que seria a execução dele, o que a gente precisa. Então, o mais básico de tudo é o instrumento, que é o mais caro. O instrumento é muito caro. Então, a gente precisa de recurso para levantar o projeto. E a gente também se valeu das leis de incentivo. Em Poá, a gente tem 2 leis de incentivo apoiando, que é a Lei Rouanet e o PROAC ICMS. E em Itaquá, só pela Lei Rouanet. Em ambas, a gente não conseguiria, a gente não tem nenhum apoio municipal, não tem nenhuma relação com o governo local. A gente fez porque, quando eu digo a gente, sou eu mais 3 amigos, que tocavam também. A gente fez assim, na marra, né? Vamos lá, fazer o projeto e ir atrás das empresas. Só que tem um ponto muito importante aí, que não adianta você aprovar o projeto só. Você precisa convencer uma empresa que tenha possibilidade de deduzir impostos para doar para o projeto. Então, ao invés dela pagar o imposto, ela doa para o projeto. No caso de Poá, é a Unde do Brasil, que é uma empresa do setor automotivo e do ramo têxtil, na verdade. Ela faz capas e toda a parte de tecido dos carros, e também faz outros tipos de tecidos e espumas. E aí ela apoiou o projeto, comprou a ideia, porque ela viu que tinha um valor a ser agregado na cadeia dela, e também impactar a região que ela está inserida. A gente iniciou o projeto e eles vieram com um desafio para a gente, que era levar o projeto para Itaquá também. Replicar o mesmo projeto em Itaquá, que é o passo que a gente fez, que a gente está agora. Só que em Itaquá também a gente teve, além da UND, que também tem uma planta em Itaquá, a gente tem um outro parceiro, que é o Instituto Taquareia, que a Taquareia é uma empresa que tem muitas atividades de mineração e também de negócios imobiliários na cidade de Itaquá e na região, na verdade, na região inteira. Só que eles também têm um Instituto Taquareia, então eles já têm uma conexão boa com a comunidade, que, enfim, desenvolve atividades ambientais, educativas, nas escolas e também em parcerias com ONGs. Eles mesmos, às vezes, desenvolvem as atividades na comunidade onde estão inseridos. E a gente convenceu essas empresas a doarem, e elas, enfim, estão apostando no projeto. Em Poá, a gente está com um pouco mais de 30 alunos. Quem está com a gente desde o semestre passado já está muito bem, assim, já está tocando, já conhece o instrumento inteiro, já consegue ler partitura. Então, agora é só uma questão de tempo para que eles deslanchem mesmo, sabe? Porque instrumento é isso, é tempo de estudo.
chega uma hora que tem um momento de virada aí que cada um tem um tempo também dos meninos, depende de quanto que eles estudam em casa, quanto que não. Mas eles já estão chegando nesse ponto de virada para que comece a tocar muito bem. Então, a gente está falando de 6, 7 meses de atividade. Já em Itaquá a gente está bem no início. Então, é um processo deles conhecerem o instrumento, também de ir para a aula por um tempo e, de repente, não é isso que eu quero da vida, eu quero jogar bola, quero fazer outras coisas, e tudo bem, não é um problema. Mas o importante é ter atividade como opção para a galera, né, para a molecada. Em Itaquá tem quantas crianças atualmente? Atualmente a gente está beirando 20, eu não sei dizer exatamente, mas a gente está beirando 20 e a gente tem capacidade de até 39 lá. Até 39 e em Poá tem 30, certo? A gente já está batendo 30, a gente vai chegar a 39, acho que em breve, logo depois do carnaval, porque a gente tem uma procura aí de... E qual que é a idade das crianças contempladas? Preferencialmente a gente prefere trabalhar... enfim, a gente prefere trabalhar com a idade entre 10 e 15 anos, porque a gente sabe que tem esse tempo de 1 ano e meio, 2 anos, até ele ficar bom no instrumento. Então, se a gente começa muito tarde, ele não vai chegar ao ponto de ficar... Talvez ele não chegue ao ponto de ficar bom. E quando ele faz 18, ele tem outros interesses na vida. Ou ele vai trabalhar, ou ele vai fazer um curso técnico, ou ele vai para a faculdade. E aí a gente não consegue desenvolver mais, né? Não que é um problema, a gente não tem visão de profissionalizar nem nada disso. Mas a gente quer que ele fique na banda por um bom tempo, porque a gente sabe que ele vai tocar bem se ele ficar um bom tempo. Então, por isso que de 10 a 15 anos é uma faixa etária legal, que a gente sabe que a probabilidade de a gente reter esse menino no projeto por 2, 3, 4 anos é maior. Então, 10 a 15, mas a gente abre exceção. E essas turmas, elas fazem apresentações depois? A ideia é essa. O bom da gente estar no incentivo fiscal é que a gente consegue focar no processo. Porque quando a gente está muito vinculado a um poder local, uma prefeitura principalmente, esse tipo de grupo é usado muito politicamente. Então, existe, precisa inaugurar uma coisa, precisa fazer uma apresentação X, e aí não tem muito tempo para trabalhar base, para fazer muita aula, porque a demanda de apresentação é muito grande. E no nosso caso, a gente está bem livre para trabalhar no processo, né? Então, dá uma certa liberdade, mas a ideia é que, quando o grupo estiver bom, a gente vai começar a expô-lo, sim, na comunidade. E tem gente aqui mandando pergunta para o Daniel Valeriano, aqui através do nosso Facebook. Vou começar com uma pergunta do internauta Walter Carlos. Ele pergunta se você pretende expandir o seu projeto para outras cidades da região. Seria um sonho. Seria um sonho, porque eu acho que é a vocação da região, mas a gente também precisa ter o pé no chão, principalmente porque iniciar um projeto tem um custo muito elevado. Então, dependendo do apoio que a gente tem, a gente consegue. E também a gente tem um gargalo de pessoas, né? Porque a gente precisa ter os professores, eles precisam estar bem, tecnicamente, para ensinar, porque, enfim, lidar com criança é uma questão muito complicada. A gente que é mais antigo, a gente via coisas do tipo que hoje em dia não se aplicam tanto à molecada, né, de hoje, do tipo, antes as bandas de fanfarra tinham castigo físico, tipo, o cara não fez uma coisa, paga flexão e blá, blá, blá e tal, que é uma coisa meio complicada. Então, a gente precisa estar muito seguro de quem são os professores que estão lidando com a gente, e esses professores são muito demandados. Então, por exemplo, hoje, com o que a gente tem de professor na banda, é muito difícil a gente conseguir expandir mais. Mas aí é questão de treinar e também precisa de apoio, porque comprar instrumento, a gente tem uma tuba, quer dizer, a gente tem um dos instrumentos, um bom exemplo sobre o custo, né, quando eu falo custo, é a tuba. É um único instrumento que custa quase 10 mil reais. E você não faz uma banda com, sei lá, uma tuba, você precisa de pelo menos 3 ou 4. Tudo bem que é um instrumento que vai durar 15, 20 anos, mas a gente tem esse custo, é um custo muito alto a compra dos instrumentos. Então, iniciar um novo projeto é uma coisa complicada, não é simples, não. E a Sandra Gonçalves, ela lamenta a quase extinção das bandas aqui no Alto Tietê. E você falou sobre custo. Eu gostaria de entender um tópico, porque aqui no Brasil a gente está passando por um processo poderia dizer, de falta de informação muito grande em relação às leis de incentivo à cultura.
Então seria interessante se você puder comentar, até para esclarecer como elas funcionam e a importância delas. Eu acho que são duas coisas. Primeiro, existe muita desinformação, mas também existe muito projeto que ajudou a causar essa desinformação. Então, quando você tem projetos que têm desvio de verba, quando você tem projetos que não são transparentes, quando você tem projeto que não consegue entregar o que promete, aí acaba causando um certo desconforto ou uma narrativa muito complicada para a gente que está envolvido nesse setor, enfim, os profissionais da área de cultura. Mas também existe isso, e eu acho que tem mesmo que fiscalizar, eu acho que tem mesmo que punir quem faz mau uso do dinheiro público, porque isso é dinheiro público, isso precisa ser aplicado com a maior transparência possível, isso precisa ser aplicado com a maior economicidade possível. Quem fornece para as bandas, as pessoas que vendem instrumentos, eu até às vezes fico me pensando se eu não estou apertando muito eles, assim, porque eu preciso ter a maior economia possível na hora de executar o projeto para que eu consiga atender mais crianças, para que eu consiga comprar mais instrumentos, para que eu consiga pagar melhor os professores, ou ter um professor mais tempo durante o projeto. Então, isso vai da minha consciência como gestor cultural, utilizando uma verba que é pública. Porque não é a empresa que dá o dinheiro, não é o governo só que libera o dinheiro. São as duas coisas juntas, mas toda a responsabilidade recai sobre mim. Eu tenho um projeto que eu vendi para o governo, com uma planilha aberta, e que eu preciso depois prestar contas de cada gasto dessa planilha. Eu não posso passar valor, eu não posso... Se eu deixo de gastar um valor, depois eu preciso justificar por que eu não gastei. Eu não posso gastar mais do que eu orcei. Então, esse é um ponto muito importante. Mas eu preciso salientar que eu acho que um bom exemplo é talvez o Bolsa Família. A gente sabe que tem muita gente, principalmente nas regiões mais pobres do país, que precisa... Que, enfim, se não tem Bolsa Família, não tem dinheiro, não tem nada. Porque é seco, não tem como plantar. Não tem água, não tem... E aí sempre tem um outro espertalhão que vai lá e faz uma fraude. E aí, sei lá, vai uma TV, vai um jornalista, vai alguém, descobre isso e faz uma mega repercussão. E aí o que aparece é só isso, não aparece todo o restante que trabalha direito. Então, por isso que acho que precisa tomar cuidado, porque no setor cultural, posso dizer isso com muita... propriedade, porque eu estou bem envolvido nisso. A maioria das pessoas que trabalham com incentivo fiscal trabalham corretamente, mas tem essa minoria, e é a minoria que o pessoal vai atrás e para dar esse foco. Mas, por outro lado, se não tiver lei de incentivo, tanto estadual como federal, vai ter um apagão na cultura, porque os municípios eles estão sobrecarregados, estão endividados. A maioria deles peca na hora de fazer também os investimentos, inflam a máquina, né? Contratam muita gente para fazer não muita coisa. A gente sabe disso, que é uma regra. Um outro município é exceção. E aí tem os custos vinculados dos municípios e do Estado e da União também, que X% do orçamento precisa ir para a saúde, para a educação, e negócio fechado aí. Não tenho possibilidade de investir muito em outras áreas. Então, áreas como segurança, infraestrutura, saneamento, enfim, todas as outras áreas disputam o que sobra do bolo. E a cultura também. E aí as pessoas veem a cultura, às vezes, como um pouco... Enfim, relega um pouco a cultura, porque é uma atividade que não é... Enfim, a maioria das pessoas não a veem como uma coisa crucial ou tão importante como segurança pública. Lógico que segurança pública é muito importante, saneamento. Só que a gente precisa ver que se a gente investe mais em cultura, talvez no futuro você não tenha tantas pessoas envolvidas em criminalidade. Você acaba economizando em segurança pública. Ou se você tem uma pessoa você tem uma atividade cultural, que você promove o bem-estar nas pessoas, as pessoas estão bem psicologicamente, as pessoas estão com autoestima legal, a probabilidade dela ter mais anticorpos e ficar menos doente também é maior. E aí você acaba economizando na saúde.
Então, acho que a cultura precisa ser vista também sob esse ponto de vista que não é muito prático, que às vezes não dá muito voto, mas que também é muito necessária, né? Sim. E para finalizar, que o nosso tempo já está quase acabando, eu gostaria de saber a sua visão como músico, e principalmente olhando para esse setor cultural, como que você acha que a cultura vai ser abordada nos próximos anos com esse novo governo? Eu não tenho uma ideia agora clara sobre como é que vai ser esse novo governo com relação à cultura. Eu acho que o governo estadual, acho que ele continua mantendo a ideia de OS, que são as organizações sociais, né, para gerir os projetos. Então, por exemplo, a gente tem projetos muito relevantes, muito bons, como o Projeto Guri, tem a própria Fundação OSESP, os museus, que eu acho que segue nessa linha. Tem um incentivo fiscal estadual também, que as pessoas sabem muito pouco disso, mas existe um tipo de lei Rouanet do Estado, que é baseado no ICMS. Eu acho que segue nisso também, porque a ideia que eu tenho, ou pelo menos a visão que eu tenho do secretário atual e do próprio governador é um pouco pró isso. Agora o governo federal ele está com essa política, né, ou pelo menos esse discurso de que precisa ver direito onde que se gasta. Eu acho que precisa sim, mas acho que também precisa ver direito quais são os projetos que de fato são relevantes para que não coloque todo mundo no mesmo balaio, né? Uma coisa que é recorrente, que sempre se diz sobre os grandes projetos que não estão conectados com a comunidade. Isso tem mesmo, isso tem muito, eu acho que precisa ser revisto. Eu acho que precisa ser questionado por que um projeto que na Broadway é super bem sucedido e tudo mais, quando vem para o Brasil arrebata 10, 15 bilhões, enquanto projetos de base que poderia estar usufruindo desse recurso também não tem nenhum recurso, estão aí perigando, né? Eu acho que de fato tem esses dois lados, mas tem que ver com muito cuidado, caso a caso. Não dá para pensar que todo mundo é igual, que todos os projetos estão superfaturados ou coisa do tipo. Precisa de fato ver caso a caso. Você poderia mandar uma mensagem de encerramento para quem assistiu essa entrevista? Que poderia, a mensagem é: temos algumas vagas em Poá, temos vagas em Itaquaquecetuba. Para quem quiser se inscrever, entra no site bandasaltotietê.com.br, lá vai abrir um formulário de inscrição. As pessoas se inscrevem para as aulas. Em Itaquaquecetuba as atividades são segunda, quarta e sexta, das 14 às 16. Em Poá, terça, quinta e sábado. Terça e quinta, das 14 às 16 também. Sábado, das 9 ao meio-dia. A criança ou adolescente que quiser participar, o único pré-requisito é que esteja estudando, né? Ele precisa estar matriculado para participar das atividades. Enfim, a comunidade é muito bem-vinda e vamos colocar a galera para tocar, vamos colocar a molecada para fazer música. Muito bom. Muito obrigado por ter participado. Eu gostaria de destacar de novo, quem quiser se inscrever, entra no site do bandasaltotietê.com.br. O DS agradece a sua participação aqui, Obrigado. a participação do pessoal de casa e até o próximo